Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à reflexão de hoje. E olha, eu gosto muito de plantas, né? Tem um jardim gostoso aqui. Aliás, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não, tá bagunçado, não vou mostrar. Mas eu tenho um jardim gostoso aqui, tenho plantas aqui fora. Eu amo plantas. E outro dia eu estava olhando para as minhas plantas e eu sou de, né, acho que como todo filósofo, eu sou de às vezes começar a refletir em cima de coisas simples e cotidianas. E eu estava olhando para minhas plantas e aí me veio, acho que foi assim, inclusive, que Isaac Newton chegou na grande descoberta da relatividade, ou seja, muitos viram a maçã cair, mas poucos perguntaram por que ela cai. E Isaac Newton se perguntou no porquê ela cai e desenvolveu toda a teoria, a sua teoria. E aí eu tá, pelo amor de Deus, não tô me comparando com Isaac Newton de maneira alguma, mas eu estou falando que essas reflexões elas vêm, né? Às vezes observando uma coisa simples do nosso dia a dia, e a gente tem que ser mais observador e a gente tem que ser mais reflexivo. E eu estava olhando para as minhas plantas e me veio a questão do enxerto. Me veio a palavra enxerto, aí comecei a pensar como que era feito isso. Enfim, eu não tenho aqui os dados científicos, técnicos, não é? Que os agrônomos e as pessoas ligadas à área têm e como isso funciona direito. O meu conhecimento sobre isso é bem ali, né, na superfície, no senso comum, mas a partir desse conhecimento raso e da superfície e o que a gente sabe que é o enxerto de maneira bem rasa e superficial, eu comecei a pensar e trazer isso para o lado emocional. O enxerto, né, lembrando, né, falando de maneira superficial e sem conhecimento aprofundado da área, mas o enxerto é a mistura de espécies diferentes. Eu vou enxertar uma espécie numa outra, por exemplo, porque eu quero um resultado melhor. Né? Grosso modo, e falando de maneira bem simplista, no meio, né, no meio rural e no meio, então, da agronomia e das técnicas, o enxerto é mais ou menos isso. André, e o que isso tem a ver? Olha, meus queridos, quantas vezes nós somos, agora com milhões de aspas, porque é o seu sentido metafórico, quantas vezes nós somos enxertados em tantas situações? Somos enxertados numa nova vizinhança, somos enxertados num novo ambiente de trabalho, somos enxertados ali numa nova família quando você começa a se relacionar com alguém. Aliás, você foi enxertado na vida daquela pessoa, não é? E aí aquela pessoa te enxertou na vida, na plantação dele ou na plantação dela, que é a família, que são seus amigos, que são seus contatos, as pessoas que são importantes para ele ou para ela. Então, olhem quantas situações a gente vai sendo enxertado, não é verdade? Em todas estas situações, meus amores, nós estamos sendo enxertados em situações diferentes, pessoas diferentes, contextos diferentes e assim por diante. Mas diferente das plantas, que elas foram então enxertadas porque quem produziu e quem fez esse enxerto quer um resultado melhor, muitas vezes nós somos enxertados em determinadas situações e ficamos piores. Hein? Ficamos mal-humorados, batemos o pé, ficamos ranzinzas, mudamos o nosso temperamento, éramos uma pessoa tranquila e agora somos uma pessoa nervosa, éramos
uma pessoa sempre com alegria no coração, agora somos uma pessoa mal-humorada, que resmunga de tudo, uma pessoa reclamona. Quantas vezes éramos uma pessoa que motivávamos as outras e agora nos transformamos numa pessoa pessimista, que só vê coisa errada em tudo? Então, quer dizer, nós fomos enxertados em alguma situação, né? Sejam situações que aconteceram, sejam novos grupos, novas pessoas, e aquilo ali, na verdade, nos tornou pior. É aquele momento em que a gente se perdeu das nossas raízes. Então, já que estou usando o exemplo das plantas, a gente se perdeu das nossas raízes. A nossa essência, quem somos, foi se perdendo. Mas veja bem, as raízes ainda estão aí. Então nunca é tarde, meus amores, para a gente se resgatar. Nunca é tarde para a gente recuperar. Nunca é tarde para a gente se firmar novamente, para encontrarmos o nosso apoio, para fazermos, já que eu estou usando as plantas, para fazermos então podas. Cara, se eu percebo que determinada coisa não foi legal para mim, não me fez bem, então agora está na hora de eu podar. Está na hora de eu tirar essa situação. Está na hora de eu eliminar os excessos, para que eu possa florescer, para que eu possa brotar revigorado, para que eu possa agora frutificar de novo, para que eu não me perca de mim mesmo. Nós não podemos nos perder de quem somos, das nossas raízes, dos nossos princípios, e que essas situações que vão sendo colocadas na nossa vida, não permitamos que elas nos tornem piores. Não nos esqueçamos de uma coisa. Olha, muitas vezes, quando esse enxerto acontece, são duas espécies diferentes e elas vão crescer. Presta atenção. Elas vão crescer juntas. Mas são duas espécies diferentes que agora vão crescer. Então, uma não vai se sobrepor à outra. Elas vão, ofertar o que de melhor existem nelas. Então, saibamos entender este processo também. Muitas vezes, quando a gente entra nesse processo com o outro, muitas vezes a gente deixa o outro simplesmente se apossar de nós, ou somos nós que temos essa postura de querer se apossar daquela situação. Então temos uma postura muito autoritária, uma postura muito arrogante, a gente quer que a pessoa pense de acordo com a gente, que a pessoa tenha o mesmo pensamento, as mesmas ideias e que tudo siga a nossa cartilha. Então, isso é errado quando nós fazemos e é errado também quando nos sujeitamos a sempre, então, aos mandos e desmandos da outra pessoa em relação a nós. Nós somos pessoas diferentes que, quando estamos em união, nós devemos, então, a partir das diferenças, a gente tem que crescer juntos, para que a gente possa produzir frutos bons, melhores ainda do que já produzíamos. Esse é o princípio. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se curtiu, dê um like, compartilhe com seus amigos. Aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, inclusive tem o primeiro link aí, que é da doação. Se você quiser fazer uma doação aqui ao canal, para ajudar o canal a se manter, para que a gente possa continuar levando conteúdo de boa qualidade a todas as pessoas, eu agradeço imensamente. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.